Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Open Arena by Alice, nosso webinar recorrente. Vários de vocês já participaram, a gente está começando o primeiro webinar desse ano, mas já é a número 14, então 14º webinar dessa série. Estamos muito animados, temos uma programação incrível para esse ano. Eu sou Sarita. Eu lidero com muito orgulho nosso time de People, como a gente chama nosso RH aqui na Alice. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas e faço parte desse time incrível que gerencia o webinar. Já quero deixar meus parabéns e aí meu agradecimento a todo esse time que a cada webinar, a cada ano, busca aí melhorias para deixar essa conversa muito interessante para todos vocês. A gente está já aqui com mais do que 50 pessoas aqui nos assistindo, vários de vocês, eu sei que vocês entram a cada webinar, fico muito feliz com os feedbacks. Quem está novo aqui, aproveitem muito. O objetivo do webinar é que a gente fomenta discussões relevantes sobre a pessoa, sobre a cultura. Isso faz parte do objetivo da Alice, Somos um plano de saúde para empresas. A gente se considera um grande parceiro estratégico do RH, seja em oferecer um plano de saúde que de fato cuida do time, que de fato deixa as pessoas mais saudáveis, mas também justamente nessa parte das discussões, dos temas, dos assuntos relevantes para nós, líderes de RH. Então, estou muito feliz em ter todos vocês aqui. Quero convidar vocês para se apresentarem também. A gente sempre gosta de deixar esse papo bastante interativo, então comentam no chat, se apresentem, se vocês quiserem deixar o LinkedIn de vocês, para vocês também se conectarem, Acho muito rico a gente ter essas conexões, essas trocas entre nós, para a gente conseguir aí aprender e evoluir sempre em conjunto. Hoje a gente tem um tema muito especial, saúde social, Quando a gente fala de saúde, a gente precisa olhar a saúde sempre como um tema holístico, A gente não pode falar que uma pessoa, está bem em uma parte da saúde, porque tudo é interligado. Então, se a gente quer ter pessoas, colaboradores, com saúde física boa, com saúde mental boa, com bons hábitos, a gente precisa também falar de saúde social. E saúde social é justamente sobre as conexões, como as pessoas se relacionam, como a gente consegue, como empresa, como líderes, como RH, de forma intencional, promover conexões verdadeiras para as pessoas se sentem parte, para as pessoas se sentem engajados, se sentem motivados. Tem muitos estudos, a gente vai trazer vários dados hoje, que mostram justamente o impacto, Se a gente consegue ter uma boa saúde social, como isso impacta a motivação, o engajamento, a performance do time, e também do outro lado, quando a gente não tiver uma saúde social boa, como isso pode também prejudicar nossas pessoas, mas também a performance da empresa. E para esse papo, que promete muito, a gente tem uma convidada muito especial, a Patrícia Pugas. Ela é diretora executiva de pessoas e gestão do Magalu. E, gente, ela é uma minhas super referências. Então, estou muito feliz, me sinto muito honrada em poder ter ela aqui ao vivo no nosso escritório, aqui do meu lado. Eu sempre saio de qualquer troca, qualquer conversa, eu saio com muitos insights, assim, muito inspirada. Então, Paty, muito obrigada por ter aceito aí nosso convite. Se apresenta aí rapidamente para o pessoal. Maravilha, olá. Poxa, um super prazer, na verdade a honra é minha de estar aqui nesse lugar lindo, inclusive, gente, vocês não sabem como é bonito e principalmente como a gente é bem acolhida. Aliás, falando em saúde social, também. já comecei bem na minha recepção aqui, Então, um super prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa conversa será maravilhosa. Sim, sou Patrícia Pugas, eu sou diretora executiva de gestão de pessoas no Magalu. Eu estou no Magalu há 10 anos, Então, acho que vivi muito da parte da transformação que o Magalu viveu. Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, porque isso, de alguma forma, também termina interferindo em vários aspectos que, no fim, tudo deságua na questão das conexões, da forma das pessoas se relacionarem, Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho daqui. Também, eu sou casada, também sou mãe de 3
meninas, né? Não são 3 crianças, são 3 meninas, né? Inclusive uma com muito orgulho, né? Faz parte do time da Alice, deve aí estar nos assistindo, Com certeza. né? Então é sempre um prazer estar aqui e principalmente para bater esse papo que eu sei que vai ser muito gostoso e com a Sarita que sempre traz abordagens muito sensíveis, muito profundas, né? E que com certeza a gente vai sair daqui melhor. Com certeza. Obrigada, Paty. Gente, quem chegou agora, tô vendo aqui que tá aumentando, né? Muito feliz em receber a todos vocês aqui. Coloquem o nome, LinkedIn no chat e a gente também vai ter um momento de Q&A. Então, podem já também pensar nas perguntas. A gente tem uma ferramenta no próprio Zoom onde vocês podem aí mandar as perguntas e no final a gente vai ter um tempo para responder, tá bom? Ótimo, vamos então entrar aí nesse tema super fascinante. Eu queria trazer alguns dados, né? Acho que se fala muito, se escuta muito sobre saúde social. E curioso, né, Paty? Porque a gente nunca esteve tão conectados, ou a gente nunca tinha tantas formas de nos conectar com os nossos colegas, né? Com nossos amigos, com nossos familiares. Por outro lado, nunca nos sentimos tão sozinhos também. Você trouxe um dado, né? Eu tenho aqui também da Organização Mundial de Saúde, que 1 em cada 6 pessoas já sente o impacto da solidão, né? Por outro lado, também a Harvard Business Review listou a solidão como o 8º maior risco empresarial no ano passado. Então, as pessoas têm dificuldade em, de fato, né, promover e fazer esses vínculos verdadeiros no mundo que é muito conectado. Então, é um paradoxo, de alguma forma, né? E a gente sabe que no ambiente de trabalho, isso não significa que a gente precisa forçar todo mundo a ser amigo, da gente ter, né, uma felicidade tóxica todos os dias. Não é sobre isso. A gente precisa também definir muito bem, né? E sobre, de fato, ter essas conexões verdadeiras, sobre ter momentos, né, intencionais, que podem gerar essas relações entre colegas, sobre ter um ambiente, né, acolhedora, onde as pessoas podem ser quem eles são. Então tem muito a ver também com a autenticidade, né? Tem muito a ver com uma pessoa se enxergar na empresa, né? Ter esse sentimento de pertencer, né? Esse lugar é meu também, né? Já que a gente passa tanto tempo trabalhando, né, e dando o nosso melhor, entregando tanto assim no dia a dia. E acho também um ponto importante para a gente não relacionar, né, saúde social e conexões ao presencial, né? Às vezes também tem isso, então significa que conexões e todo mundo precisa estar presencial no escritório, também não é sobre isso, né? Tem vantagens, mas também, né, a gente precisa pensar em formas em como a gente pode promover conexões como as pessoas, né, estando em lugares diferentes. O Magalu é um ótimo exemplo disso, com, né, milhares de pessoas espalhadas por diversas cidades. Então, vou já entrar aqui agora nas minhas perguntas para a Patrícia e, por favor, me ajudem aí também, mandem aí as suas curiosidades, suas perguntas, comentários. Mas a gente hoje vai conhecer o case do Magalu, que é uma super referência em cultura e em saúde social. Então, Paty, para começar, quando saúde social se tornou uma prioridade no Magalu? Olha, eu acho que saúde social, quando ninguém falava de saúde social, só relembrando, a empresa tem 67 anos, né? Então ninguém falava de saúde social. Na verdade, falava-se pouco sobre saúde, em especial em saúde e mundo corporativo. Mas mesmo quando isso nem existia ainda, não como um statement, pelo menos, eu acho que o Magalu já de alguma forma praticava, porque isso, a saúde social, eu acho que você falou super bem, está muito relacionada à questão de conexões, de pertencimento, de forma de se relacionar, e isso tudo tem a ver com cultura, né? Então, acho que eu costumo dizer que o Magalu é mais do que uma empresa de relações, ela é uma empresa afetiva, né? E isso está no DNA, isso está lá no nascimento, isso está lá nos nossos valores, né? A gente tem algumas coisas nos nossos valores, um dos nossos valores é gente que gosta de gente, né? E de fato a gente leva muito a sério isso, né? Um dos nossos comportamentos observáveis é exatamente a questão da conexão, do olho no olho, de como você faz esse nível de aproximação. Porque para a gente isso é importante. Então, na verdade, ele não passou a ser em algum momento, ele nasceu com isso. Talvez por isso as coisas lá sejam
tão genuínas, tão fluidas, tão orgânicas, né? Porque nasceu com a empresa. Ela está arraigada nas bases culturais, nas bases de fundação da organização, né? E aí eu acho que o que foi sendo feito posteriormente, e nós vamos com certeza passar por isso, é como é que a gente, de alguma forma, estrutura isso, formaliza isso e ritualiza isso, né? Para que isso não se perca, para que isso se propague e principalmente que isso acompanhe, inclusive, um crescimento da empresa, né? Uma descentralização. Então, eu acho que foi mais sobre isso do que sobre o momento do nascimento. Eu acho que o momento do nascimento, de alguma forma, se confunde com a própria fundação da empresa. Com certeza, sempre fazia parte, né, da cultura. Isso. Eu lembro, a gente teve lá uns 3 anos atrás, quase 2 anos atrás, acho um papo lá no começo do Open Arena, em outro formato, e foi muito marcante para mim. Você contou justamente, né, quais rituais vocês têm, quais símbolos que vocês têm, né, como é o dia a dia para, como você falou, de fato garantir que uma coisa que foi definida lá atrás, né, que os próprios fundadores, né, a família trouxe para a empresa, como vocês mantêm isso, né, ao longo de muitos anos e com um crescimento enorme, né, em todo o Brasil. Conta um pouco dessa tangibilização. Legal. Bom, eu acho que você trouxe mais um aspecto super relevante, que é o aspecto da empresa familiar, né? Então, eu acho que essa questão das conexões, elas também estão, como eu tinha dito antes, na base da fundação da companhia, mas de como as conexões se relacionam. Sim, a empresa tem uma base familiar, e exatamente por isso, muitas das coisas que lá se estabelecem em crenças e práticas que a própria família tinha lá no seu nascedouro, né? Então, eu acho que várias coisas a gente, de alguma forma, ainda hoje, mesmo 67 anos depois, já na terceira geração da família à frente do negócio, a gente consegue identificar e correlacionar, né? Agora, essas práticas, elas são fundamentais. Eu costumo falar muito do que eu chamo de ciclo virtuoso da cultura, né? E, de novo, eu vou falar de cultura porque, para mim, saúde social está totalmente relacionado e lastreado nas questões culturais, né? Se é sobre conexão, se é sobre a forma com que as pessoas se relacionam, se é sobre como as pessoas se comunicam, os códigos de conduta dentro da organização... Para dentro e para fora, né? Exatamente, né? Os códigos de conduta da organização, isso tudo sempre é dado, esse contorno sempre é dado pelas bases culturais da companhia. E para mim, a cultura, eu falo sempre do que eu chamo de ciclo virtuoso da cultura. E para mim, o ciclo virtuoso da cultura, ele está fundado em 3 aspectos. Um é você ter práticas muito bem estabelecidas. A outra é que essas práticas, esses rituais, eles sejam muito bem comunicados. E quando a gente fala comunicado, é mais do que simplesmente você contar, você falar sobre ele. É a comunicação no sentido de sensibilizar as pessoas, de tocar as pessoas, de fazer com que as pessoas internalizem aquilo que elas estão ouvindo. E, por fim, eu acho que talvez um dos mais importantes é uma disciplina quase que militar, né? Uma disciplina profunda na execução dessas práticas. Porque não adianta você ter práticas bem definidas e as pessoas não entenderem sobre ela, também não adianta você ter práticas bem definidas, as pessoas entenderem, estarem até muito internalizadas, mas hoje você faz, amanhã você deixa de fazer e coisas desse tipo. Então, no Magalu, a gente de fato leva muito a sério todas as nossas práticas. Conta alguns. Pronto, alguns. Gente, agora anota, porque tem muitas coisas muito inspiradoras. A mais emblemática, né? Eu costumo dizer que é a que as pessoas mais conhecem, normalmente as pessoas falam comigo assim, falam assim, a reunião, a gente fala do rito, é aquela que vocês cantam um hino e depois vocês rezam? É mais ou menos isso, não é exatamente, mas é mais ou menos isso. Na verdade, essa é uma reunião que acontece todas as segundas-feiras, é talvez uma das reuniões mais poderosas dentro da organização, inclusive do ponto de vista de saúde social, porque é sem dúvida a reunião onde as pessoas mais estabelecem conexões, não só entre si, mas com a própria organização, né? Então essa é uma reunião
Acontece toda segunda-feira, em toda a organização, todas as unidades da organização. A gente Quantas tem mais de unidades? 1.300, a gente hoje está com mais de 1.300 lojas, mais de 20 CDs, quase 5 escritórios, em todas as unidades da organização. Todas as segundas-feiras a gente inicia a semana com essa reunião. No mesmo horário, No todo mesmo mundo. horário. Muda um pouquinho os horários, porque a loja abre mais cedo, então eventualmente você tem que abrir mais cedo, eventualmente a gente tem, mas é a primeira atividade do dia dentro das estruturas. E a gente começa, a gente canta o hino nacional. Olha, vamos falar de conexão. Quem aqui quer depois escutar a Paty cantar o hino? Eu já escutei ela. Pois é. Então a gente começa primeiro cantando, aliás, a gente cantou aqui, A gente e me fez cantou, cantar o a hino do gente Magalu, cantou, né? a gente Mas cantou. a gente começa com o hino nacional, por quê? Para a gente é um simbolismo forte, é um momento onde você se conecta. Nós somos uma empresa brasileira e a gente acredita nessa questão da cidadania, do estímulo à cidadania, da força desse país. Então, aquele momento a gente se conecta com o nosso país. A gente canta o hino do Magalu, né? É uma música já também de muitos e muitos anos, e a gente canta o hino do Magalu porque ali a gente reforça a nossa conexão com a empresa que a gente trabalha, né? Que é onde a gente tira o nosso sustento, é através da qual a gente exerce talvez o nosso principal papel de cidadão, que é o trabalho, né? Então a gente canta também. E aí vem uma série de questões. A gente celebra, a gente comemora aniversariantes, mas a gente troca muita informação. A gente compartilha, porque o compartilhamento é talvez uma das ferramentas mais poderosas para gerar conexão, né? Porque você gera confiança. A pessoa se sente, você falou em pertencimento, que coisa mais importante para quem quer se sentir pertencente do que sentir que aquela pessoa que está ali do outro lado confia em você. Sim. Confia, inclusive, a ponto de contar coisas, de compartilhar coisas, que são coisas relevantes, são coisas estratégicas, e a gente fala muito. A gente fala sobre como foi a semana, como vai ser a semana seguinte, qualquer grande projeto. Reconhecimento, né? Também muito Todos os importante. reconhecimentos. E assim, qualquer grande projeto é sempre comunicado ali primeiro. Então, tem uma questão do cuidado com o meu colaborador de dizer, você vale para mim, você é importante para mim, porque você precisa saber, né, do que está acontecendo dentro dessa organização. E aí, sim, ao final, a gente tem o nosso, não é uma oração, já foi, né? Mas até como evolução, como eu disse, a empresa tem 67 anos, né? Então, já foi, hoje não, hoje é um momento, a gente chama um momento de silêncio, onde você faz uma conexão espiritual, porque, mais uma vez, a gente entende, enquanto empresa, enquanto cultura, enquanto DNA, que essa conexão, além do material, ela é importante. Cada um do seu jeito, na forma que for, mas a gente entende que é importante e a gente estimula isso enquanto empresa. Então, esse, por exemplo, é um dos rituais, é um dos mais emblemáticos, mas a gente tem vários, né? A gente tem uma transmissão semanal de TV, através da qual a gente fala com toda a organização, né? Aí, de fato, uma transição única para todas as unidades. É uma TV corporativa e a gente fala com todas as unidades da organização. E tem uma coisa curiosa. Nas lojas, as pessoas se juntam para assistir a transmissão juntas, né? Elas se conectam para assistir a transmissão juntas, porque também é um momento de troca, é um momento de conversa, né? É um momento onde as pessoas também interagem. Então, é uma outra ferramenta também super legal, que é a TV Luiza, é uma TV corporativa, a gente usa. A gente tem os nossos grandes eventos de liderança, vamos ter agora no início do ano, onde a gente junta as nossas 2.600 lideranças por 3 dias, com muitas atividades. Sim, atividades técnicas, atividades de desenvolvimento, mas atividades culturais, atividades de conexão, atividades de reforço de vínculo. Então, eu acho que isso tudo é o que, de alguma forma, faz com que a cultura do Magalu venha se perpetuando e venha estimulando exatamente essa questão de que hoje a gente chama de saúde social, mas que no fim é isso, né? No fim é um bom clima, é querer estar ali, Exato. é fazer com que as pessoas
gostam. Trabalham com prazer, né? Exatamente. E novamente, nossa, todo mundo vai estar feliz o tempo todo. Não é sobre isso. Não, né? não, absolutamente. Mas a gente trabalha, né, por tanto tempo e a gente quer que as pessoas fiquem com a gente por tanto tempo também, né? Se esse tempo pode ser prazeroso, né? Pode ser com um bom engajamento, com boas relações, deixa tudo mais leve, né? Inclusive, é porque só assim que é sustentável. Exato, porque a gente fala muito de performance sustentável, né? Isso, porque se assim não for, e você abriu super bem falando da questão da saúde de uma forma holística, se não for, falta dessas conexões vai terminar afetando tantos outros aspectos da nossa saúde, né? Então, com certeza. Com certeza. E, Paty, você comentou de alguns rituais mais institucionais, né? Como agora a gente desdobra isso no nível de liderança, né? Você comentou que vocês têm um encontro muito importante, né? Onde vocês fortalecem a liderança. Mas qual é o papel de cada líder quando a gente fala de saúde social, de conexões, de relações? Como ele pode, né, no ambiente dele, desdobrar isso? E o que a gente, como EH, né, pode fazer para preparar ele a ser um bom líder nesse sentido? Tá. Assim, inevitavelmente, e por isso que o líder é líder, né? Ele tem responsabilidades adicionais em qualquer dos aspectos de gestão. E esse não é diferente. Uhum. E talvez a principal responsabilidade do líder é promover, estimular, ter uma atenção mais especial para entender onde é que você está com uma dificuldade ou outra, azeitar essas comunicações dentro do time para que você tenha, né, cada vez mais uma fluidez entre os seus integrantes e, logicamente, também, né, entre o seu... E que termina desaguando em resultado. Você não tem a menor dúvida que, de alguma forma, tudo isso termina desaguando em resultado, né? Então, o líder, ele sim precisa estar muito atento a tudo isso. Mas, para isso, o líder precisa ter uma conexão também cultural com a organização que ele está. Sem dúvida. Eu fiz comentários sobre a forma de sermos no Magalu, mas essa é a nossa forma de ser. Mas cada empresa tem a sua, cada empresa tem os seus aspectos que, de alguma forma, estimulam ou deixam de estimular a saúde social. Então, como é que eu alavanco isso enquanto líder dentro daquela organização? Como eu falo com aquelas pessoas? A gente ouve muito que já ouvimos muito que as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder, né? Elas não querem, e tanto que dentro das mesmas organizações, nós temos tantas diferenças entre áreas. Então, o líder tem um papel fundamental. Só tem uma questão. Quando a gente fala de solidão, e né, você trouxe dados super interessantes, antes a gente estava conversando aqui um pouco sobre isso, eu também lhe comentei, eu vi e dizem que 40% das pessoas dentro das organizações hoje acusam sofrerem de solidão. E quando a gente fala de solidão, vamos imaginar como isso não é para a liderança. Porque a liderança, por si só, já é uma posição solitária, né? Então, deveria ser solidária também, mas já é uma posição solitária. Então, como é que também o líder faz isso, se muitas vezes ele também precisa gerar? Então, eu acho que talvez o mais relevante de tudo isso como é que também, enquanto organização, eu estou olhando para esse líder e dando a ele as ferramentas necessárias, primeiro para ele cuidar de si. Uhum. Primeiro para ele cuidar das conexões deles, Perfeito. né? Porque a gente fala de saúde social e a gente está falando com foco dentro das empresas, mas a saúde social ela é muito mais ampla que isso. A gente está falando de conexões de uma forma geral, a gente está falando de conexões com família, com amigos, né? Como é que a gente está dando essas ferramentas para que ele, enquanto líder, primeiro cuide dele e depois cuide, sim, olhe para o seu time. Sabe aquela coisa da máscara do avião? Sim. Primeiro você põe você, para depois você pôr quem está no seu lado. Sim, né? Sim. E ele deve ser uma referência, um exemplo também. Sem né? dúvida. Então, se eu preciso inspirar meu próprio time, né? Preciso mostrar como eu cuido da minha saúde social, né? Para que meu time, meus liderados possam seguir também meu exemplo. Se comentou da família, né? Conexão com uma família.
E aí eu queria citar um exemplo. Aqui na Alice a gente tem o Dia das Crianças, né? Que é muito simples, a gente convida, né, as crianças, os filhos dos nossos colaboradores, um sábado pela manhã, a gente prepara um café, umas brincadeiras, mas assim, tem um impacto, né, na vida dos nossos colaboradores gigantes, né? É gigante. Poder trazer os filhos conhecerem um escritório, parece uma coisa tão pequena, mas tem um impacto enorme, né? Vários dos nossos colaboradores citam que foi um dos dias mais marcantes da vida, né? Que as crianças, os filhos lembram para sempre. Minha própria filha, ela fica encantada, né? Quando ela pode participar aqui, meu filho também. Eu sei que no Magalu vocês têm diversas iniciativas também em integrar a família. Sim. Porque ao final o trabalho é isso, né? A gente novamente, passa muito tempo, né? Muitas vezes a gente leva assuntos de trabalho para casa, a gente não pode também, né, desligar aí o switch, né, rapidamente de, então estou em casa, não vou pensar no trabalho, é normal, né? Isso também tem a ver com saúde, como a gente consegue, de alguma forma, integrar nesses ambientes. E aí eu sei de várias iniciativas que vocês fazem, de convidar familiares. Conta aí um pouco da experiência de vocês. A gente faz muito isso. De novo, está muito no DNA, né? É uma empresa familiar. Sim. Então, essa conexão com a família, para a gente, é muito forte. E sim, não tenho a menor dúvida, você trabalha muito pela sua família. Também, e não só por uma questão financeira, sim, que sim, é extremamente relevante, né? Todos nós trabalhamos, ou a imensa maioria trabalha por uma questão financeira, mas também por uma questão de orgulho, de fazer propósito, parte, né? de propósito, né? E como gera orgulho também nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos irmãos. Você é referência, você é exemplo. E você quer compartilhar isso, você quer mostrar, você tem orgulho do lugar onde você trabalha, se você realmente se conecta com o local que você trabalha, e você tem um orgulho do que você faz, você quer dividir, você quer compartilhar. Então, a gente gera diversas oportunidades. Então, nosso Dia dos Pais, a gente sempre leva os pais. Dia das Mães, a gente leva as mães, então a gente faz celebração com as mães dentro das nossas unidades, em especial do escritório. Lógico que nas lojas, por serem mais descentralizadas, as coisas elas funcionam de uma forma diferente, mas nos nossos escritórios a gente sempre concentra e faz ações com os pais, faz ações com as mães, a gente faz ações no Dia das Crianças, e nesse processo nasceu um projeto maravilhoso, e nasceu assim de uma troca, né? De uma troca no almoço, inclusive, que foi olha as conexões, né? As conexões, a colônia de férias. Então, hoje, particularmente aqui em São Paulo, em Franca também, a gente tem escritórios com muita estrutura, né? Inclusive para gerar conexões. Então, o nosso escritório, vou falar daqui de São Paulo, por exemplo, nós temos academia, temos quadra de beach tênis, quadras poliesportivas, quadra salão de tênis, de beleza, temos né? salão, temos uma série de coisas, né? Temos um espaço que é o espaço da fé, é um espaço ecumênico, cada um usa e os grupos se organizam de uma forma completamente aberta, eles usam da forma com que eles querem, tem regras inclusive, né? Mas eles usam de qualquer religião. Então a gente tem alguns espaços, mas voltando para a questão da estrutura, então a gente hoje tem uma estrutura muito legal. E numa dessas conexões, alguém falou, puxa, vai começar férias de menino, e é tão complicado que a gente deixa a menina em casa. E surgiu a ideia, por que a gente não faz uma colônia de férias aqui no Magalu? E aí criamos esse programa, já estamos aí no quarto ano, eu acho, terceiro ou quarto ano dessa edição desse programa. Em todas as férias, a gente abre o Magalu para os filhos de colaboradores de uma idade específica, a gente coloca recreadores, e eles passam o dia conosco, em atividades com esses recreadores, nas quadras, dentro do escritório e tal, almoçam com os pais, então tem essa questão do almoço com os pais, e ao final vão embora com os pais, sempre tem a questão de conhecer o local onde o pai trabalha, e é uma delícia para o pai, não só por uma questão de tranquilidade, mas por uma questão de dividir, compartilhar, né? Isso, de estar ali, dividindo aquele momento, né? De felicidade, inclusive, da criança.
Mas é uma delícia para todos nós, né? Eu brinco que às vezes você vê uma cadeira andando sozinha assim, aí é uma pessoa pequenininha empurrando, e aquilo dá uma dinâmica. Uma leveza, né? Uma humanização, né? Exatamente. E isso é sobre conexões, porque eventualmente você nem tem filhos, mas você se vê ali em algum momento e você diz, olha, isso aqui faz, eu posso fazer parte disso, né? Isso fala comigo, isso fala com o meu coração, Sim. né? Então, eu acho que são muitas práticas. Essa questão da conexão familiar, ela é muito poderosa. E até, né, pode gerar conexões entre os colaboradores, né? Sim. Minha filha fez amigas aqui na Sem Alice, né? dúvida. E isso fortalece as conexões que eu tenho com meus colegas, dúvida. né? Então é muito bonito E é essa, uma essa coisa dinâmica. interessante que muitas vezes eu sou muito curiosa, eu gosto muito de conversar com criança, eu adoro criança, eu gosto de conversar com criança, e vira e mexe eu vou e falo com uma, falo com outra, o que é que você mais gostou, e me conte e tal. E uma pergunta clássica, né? E o que é que você quer ser quando você crescer? E não inevitavelmente eu ouço, quero ser Magalu. Sim, Né? a minha filha também fala. Ela fala que ela quer ser a CEO da Alice. Então, assim, ou seja, eu inclusive estou criando a minha marca empregadora Exato. com uma geração que está aí nascendo. E né? também Olha como que isso é bom, poderoso. né? A gente já conversou bastante também sobre isso. Que é bom que a gente pode ser exemplo, né? E pode já mostrar para nossos filhos também que trabalho uma coisa positiva, Sim. uma coisa leve, né? Que, e também para ter essa referência. Você vai no escritório, eu sei, né? Porque eu lembro desse escritório, né? Eu sei onde a minha mãe está, né? Então é muito lindo isso. Bom, gente, a gente tem ainda uns 15 minutos. Quero lembrar de vocês aí que estão assistindo. A gente está com mais do que 100 pessoas conectadas. Mandem aí as perguntas, já temos algumas aqui pra gente pergunta tudo que vocês querem aí perguntar, todas as curiosidades sobre o Magalu, sobre a visão da Paty, mandem aí no Q&A do Zoom. Eu queria agora falar um pouco da medição, como a gente mede saúde social, né? Tudo que a gente falou aqui, e óbvio que tem um impacto positivo, mas a gente consegue metrificar isso um pouquinho, a gente consegue mostrar essa relação, né, de saúde social como resultado do negócio. Vocês têm indicadores, acho que tem muito a ver também com a NR1, né, mapeamento dos riscos psicossociais que todas as empresas precisam fazer a partir desse ano. Tem muito a ver também com saúde social. Quais indicadores, quais métricas, quais dados que vocês usam para suportar essa tese, né, da importância da saúde social e das conexões? Muito bom. Bom, na verdade, assim, eu diria que a gente tem alguns indicadores mais diretamente conectados, né, que são mais óbvios, e outros que eles são mais distantes, mas não menos importantes. Lógico, logo falando daqueles que são mais diretamente ligados e óbvios, eu não tenho dúvida que eu estou falando sobre, primeiro sobre potência, valor de marca empregadora, né? Então, eu acho que quando você tem, de fato, um ambiente onde a saúde social é estimulada, e mais do que até a saúde social, é a saúde integral, mas no recorte que nós estamos conversando, a saúde social ela é estimulada, isso se propaga, as pessoas falam sobre isso. Né? Os melhores depoimentos são exatamente daquelas pessoas que estão dentro da organização e que inclusive querem trazer outras pessoas que às vezes saem e querem voltar, né? Lá no Magalu a gente brinca que são os bumerangues, né? Que eles vão e eles voltam, porque eles entendem muitas vezes com outras experiências como de fato tem valor o que a gente vive, o que a gente faz e a forma com que a gente se relaciona lá dentro. Então, eu acho que essa questão da força da marca empregadora, isso se traduz, por exemplo, no número de inscritos para uma vaga, para um processo, para qualquer coisa que você faça, né? Posts orgânicos no LinkedIn, né? Isso, o nível de atratividade que você tem, né? Então, eu acho que isso aí, de alguma forma, já é palpável e concreto. Mas eu vou além, né? Eu vou à questão do próprio turnover, do própria permanência das pessoas dentro da organização, o tempo de permanência dentro das pessoas da organização, né? Quanto tempo as pessoas estão ficando dentro da sua organização? De fato, porque esse talvez seja um dos grandes indicadores, né? Você querer estar lá por muito tempo e não ser uma pessoa, serem muitas pessoas, né? Isso é um indicativo de que sim,
é bom estar ali. Então, eu acho que isso também é um outro indicador. Clima, de uma forma geral, cada um mede de uma forma, você mede clima, mede engajamento, pesquisas de pulso, mas enfim, eu acho que tem uma série de recursos onde você de fato consegue traduzir em indicadores concretos isso. Em relação à questão de produtividade, eu acho que é indiscutível, né, que pessoas mais engajadas, inclusive existem milhões de pesquisas e estudos que demonstram isso, né? Que pessoas mais engajadas, mais felizes, mais comprometidas, elas entregam mais, porque elas se entregam mais, né? Então, eu acho que isso é muito facilmente mensurável, né? Em relação ao que de fato você quer ver e como de fato você quer fazer os acompanhamentos. Até comentamos sobre a diferença, inclusive entre times, né? As pesquisas de clima, de engajamento, elas demonstram isso claramente. O né? papel do líder novamente. Nisso. Exatamente. Então, como é que o que é que você está fazendo com tudo isso que você tem, com todo esse ferramental que você tem à sua disposição, e que direcionamento você está dando a tudo isso? Perfeito. Na Alice, eu queria contar rapidamente, a gente está consolidando o nosso próprio case, né? A gente acredita fortemente nessa relação, né? Pessoas mais engajadas, felizes, saudáveis, entregam melhores resultados. Então, a gente tem uma pesquisa de engajamento que a gente roda a cada 4 meses. A gente está no all-time high, assim, de engajamento, inclusive, muito orgulho, muita felicidade. E a gente também tem um indicador próprio de saúde, que se chama Score Magenta, né? Que mede a saúde em diversas dimensões. E no nível individual, quem usa a Alice, né, como plano de saúde, e aí todos os EHs que têm a Alice como plano de saúde recebem esse indicador no nível populacional. E a gente, há mais que 2 anos, né, a cada 4 meses faz essa relação. Então, pessoas mais engajadas, pessoas mais saudáveis, são as pessoas que entregam melhores resultados. Então, a gente cruza esses 2 indicadores, engajamento e saúde, com os resultados do Performance Review, que a gente faz a cada 8 meses. E há 2 anos, né, a cada ciclo, a gente pode, assim, confirmar que as pessoas mais engajadas, mais saudáveis, são as pessoas que, na média, têm avaliação melhor, né? Então, super interessante ver isso. E quando a gente fez pela primeira, a gente, será que foi acaso, né? Por acaso? E aí, repetindo e vendo como esse case se consolida, é muito poderoso, né? É muito poderoso ver isso. Uma prática excelente, já vou adotar. Lá no Magalu, eu acho que eu tenho uma coisa que é um pouquinho diferente, mas que também fala com isso, é que nós temos 2 aspectos de avaliação, que é a avaliação comportamental e que lá no nosso caso a gente faz a avaliação de valores. Então, nossos valores têm comportamentos observáveis e a gente avalia as pessoas com base nisso, porque no fim é uma avaliação de aderência à cultura, tá? O que para o Magalu é fundamental. A gente usa como base para recrutamento, a gente usa como base para promoção, a gente usa como base para demissão. Então, a gente faz essa avaliação. E tem as metas, né? Digamos assim, nuas e cruas, duras, que são as metas numéricas que cada um entrega, e normalmente a gente faz um encontro disso para dar um resultado e para fazer os movimentos de reconhecimento, de promoções, etc. E não invariavelmente, ou seja, eu acho que de alguma forma a gente chega no mesmo lugar que vocês, normalmente as pessoas mais bem avaliadas comportamentalmente, elas também entregam melhores resultados, né? É muito comum que esses 2 vetores eles se encontrem. Sim, tem gente que entrega super e não tem nada a ver comportamentalmente. Bom, essas pessoas são excelentes profissionais, mas não para estar conosco, porque não é daquela forma que a gente vai querer que entregue. Podem, né, estar muito felizes em outro lugar. E, eventualmente, você é muito aderente comportamentalmente, mas não entregou o resultado. Aí vale a pena entender o que foi que houve. Será que foi um ano? Será que foi uma questão até exógena qualquer que interferiu? Vamos tentar entender, mas não é incomum, eu lhe diria que a imensa maioria tem essa confluência, né? As pessoas mais alinhadas culturalmente são aquelas que normalmente têm os melhores resultados também as melhores entregas de resultados. Faz total sentido. Gente, vamos lançar agora o nosso NPS. Estamos chegando no fim, o tempo está voando, né? O papo está muito bom. Mas lançamos o NPS, por favor, respondem. Dão aí a nota, mas também deixem comentários, sugestões, temas, convidados que vocês querem ver aí nos próximos episódios, porque dessa forma a gente consegue aí subir a nossa barra sempre e entregar um ótimo conteúdo para vocês. Vamos para as perguntas. Chegaram várias perguntas aqui, Paty. Primeira aqui da Júlia Alves da Silva.
como transformar o onboarding em uma experiência leve e acolhedora, mesmo diante do grande volume de informações que precisam ser compartilhadas. Tá. Eu acho que cada vez mais nós estamos indo para um mundo onde a experiência ela é super necessária, né? E isso tem tudo a ver com conexão, né? Você chega, né? Tudo a ver com conexão. E isso vai muito além, né? Por exemplo, eu estou numa empresa de varejo. Cada vez mais o desafio, e a gente terminou de vir aí uma turma enorme da NRF e tal, e como se falou da questão da experiência dentro das lojas. Por quê? Porque cada vez mais isso é fundamental. Não é só informação, porque informação hoje está um clique. Você pode ter qualquer informação que você quiser. Você quer conexão, você quer experiência. E aí eu fiz essa relação com o varejo, porque o sangue não deixa negar. Mas, do ponto de vista interno, é a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes a gente perde um tempo enorme nos nossos onboarding falando coisa que você poderia mandar por mensagem para a pessoa, por um vídeo, por um relatório, por uma apresentação de PowerPoint. Quantas e quantas vezes a gente reúne um monte de gente dentro de uma sala para ficar passando uma apresentação de PowerPoint que talvez você devesse reunir para perguntar: você tem dúvidas sobre a apresentação de PowerPoint que você já recebeu? Sobre as informações que você já recebeu? E usar aquele tempo para criar experiências, né, de conexão entre as pessoas e de conexão com a marca, de conexão com a empresa. Então, é assim, o quanto de fato a gente está também olhando para o nosso onboarding como um momento de experiência, como um momento de encantamento. Perfeito, encantamento. Né? Porque assim, o encantamento numa relação de trabalho, ele tem que começar antes do onboarding. Ele tem que começar lá no processo seletivo, né? Ele tem que começar... Eu digo até antes, eu falei um pouco da marca empregadora, né? Você tem que começar com um desejo de fazer parte daquilo. No processo, você tem que entender que realmente faz sentido o que você quer. E o onboarding, ele tem que ser a consolidação de tudo isso. Sim. Então, o quanto a gente, enquanto RH, está se dedicando a fazer, de fato, um onboarding, um momento de experiências, de conexões, de boas conversas, e não de... sala de aula tradicional, onde fica uma pessoa lá explicando, despejando um monte de dados que a pessoa não vai lembrar. Sim. Ela não vai lembrar. Hoje, em época de inteligência artificial, de tantas formas fáceis de você fazer perguntas e ter respostas rápidas, para que tantas coisas? Talvez não fosse o caso de você criar, e a gente até está evoluindo bastante nesse sentido lá, esse espaço onde, se você tem dúvida, você vai perguntar, você quer saber fala mais? Fala com bot, muitas empresas já têm, né? Você vai e faz isso. E usa esse momento de onboarding para você, de fato, conhecer. Você conhecer a empresa, você conhecer as outras áreas, você conhecer as pessoas com quem você vai se relacionar. Os rituais, né? Exatamente, né? Eu acho que é um desafio, é um bom desafio para RH, inclusive. Com certeza, com certeza. Próxima pergunta, da Laís Jasbeck. Num cenário de trabalho híbrido, IA e relações cada vez mais mediadas por tecnologia, o que muda no cuidado com a saúde social das pessoas? Olha, eu acho que a questão da tecnologia, ela é sempre paradoxal, assim, porque se de um lado ela pode ser uma ferramenta extremamente poderosa nas conexões, nas aproximações, ela também pode ser um momento de isolamento forte. A gente viu muito fortemente, por exemplo, na pandemia, um nível de isolamento que as pessoas viveram em função, tudo bem, era uma coisa completamente diferente, era um confinamento obrigatório e aquilo, tudo que é obrigatório já é complexo, né? Mas exatamente por falta das conexões. Então, eu acho que neste mundo de hoje, a grande sabedoria é como é que você equilibra isso, né? Em que nível você equilibra isso? Então, por exemplo, tecnologia é uma coisa super importante para uma empresa como o Magalu, conseguir acessar, conectar tantas pessoas ao mesmo tempo e espalhadas por um Brasil tão grande. Uhum. Então, a gente usa... É impossível, né? E a gente usa com muita força essa ferramenta. Mas ela não pode ser só isso, né? Ela precisa ser meio, ela não pode ser fim. Perfeito. Né? E aí, de novo, eu vou ter que resgatar o papel da liderança.
né? Porque, de alguma forma, em especial nesses momentos, né, em lugares onde você tem uma pulverização, uma descentralização maior, a empresa é o líder que está ali, naquele momento. Ele representa, né? Ele é a empresa. Né? Ele, acima de tudo, é a empresa. Aliás, no nosso caso, enquanto varejo, enquanto lojas de varejo, a parte do meu varejo, que é a loja física, ele é a pessoa não só para dentro da loja, mas para fora da loja. Né? Varejo, por exemplo, é conexão de uma forma geral, inclusive com os nossos clientes. Então, o papel do líder é fundamental. Como é que ele também incorporou todas essas questões culturais e, de alguma forma, ele repassa e reforça, ainda que se utilizando dessas ferramentas e equilibrando? Eu acho que essa pergunta mereceria um podcast só para falar sobre ela inteiro. Vamos marcar um segundo papo. Né? Mas, então, sendo objetivo, eu acho que é buscar um equilíbrio, né? E sabedoria da utilização. Né? Eu acho que sempre a busca é esse. Boa. Gente, nosso tempo acabou, mas tem uma última pergunta que acho já vai ser um ótimo fechamento, da Mabia Lima. Patrícia, como você demonstra para o C-Level da Magalu que o saúde social é, na verdade, uma estratégia e não apenas um custo de RH? Eu acho que a gente pode deixar, talvez, a pergunta mais prática, né? Qual dica que você daria, né, para os RHs, para as lideranças que estão nos assistindo aqui, para colocar a saúde social como um tema estratégico aí na empresa, né, de todo mundo? E aí a gente já faz no fechamento. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro é o seguinte, eu sou muito... Eu tenho uma sorte enorme que, como eu disse, eu trabalho numa empresa onde saúde social está no fundamento da cultura. Então, que, como também eu expliquei, eu atraio, contrato e mantenho as pessoas dentro da organização com base nos vínculos culturais que elas mantêm. Então, o meu C-Level necessariamente é bastante alinhado com a minha cultura, que por sua vez tem um fundamento forte de saúde social. Então já existe uma compreensão latente dentro da organização da importância do tema. Né? Eu acho que isso já me ajuda bastante. Agora, ok, Patrícia, mas nem todo lugar é assim. Não é. Então, a gente tem que assumir, em especial como RH, e a gente tem que protagonizar isso e tem que demonstrar. E aí, uma das formas muito evidentes de demonstrar é com base, inclusive, em dados. Né? Nós falamos aqui de tantas coisas que podem ser feitas e que podem ser demonstradas do ponto de vista de dado, de que se você não se sensibiliza pela causa em si, você se sensibiliza pelos impacto no negócio, né? que isso pode gerar para o negócio. Sim. Então, eu acho que, aliás, não só em relação à saúde social, mas em relação a quase todos os outros temas, enquanto RH, é um desafio que a gente tem. Né? Como o RH, e a gente tem evoluído muito, mas eu acho que fica aí o desafio para todos nós, como RH, o quanto eu cada vez mais não só sou conectada profundamente com o negócio, mas consigo conectar todas essas questões com dados e fatos e argumentar com base técnica os nossos temas, né? Então, eu acho que esse é um desafio e uma dica que eu diria para as pessoas. Né? Mergulhem no negócio, entendam bem, façam boas escolhas e defendam com bons números. Ótimo, ótimo fechamento. Gente, muito obrigada por terem assistido. Eu espero que tenha sido muito útil. Para mim foi incrível. Paty, muito obrigada pela sua participação, por todos os insights que você trouxe. Nos vemos no próximo webinar. Um bom dia para todo mundo. Grande abraço. Tchau, pessoal. Foi uma delícia estar aqui e cuidem-se.